assunto que era ontem a Meta, o Facebook, hoje a gente está falando do 8 de janeiro, mas teve desdobramento, né? Teve uma coisa muito séria que aconteceu, que está ali nas diretrizes de comunidade da Meta, que é um absurdo, mas a gente esperava que isso fosse acontecer. Meta passa a permitir que usuários classifiquem gays e trans como doentes mentais. É isso mesmo, está nas diretrizes de comunidade, tá? E vai valer para todos os países que estavam falando, não, mas só para Estados Unidos e Reino Unido. Não. Empresa confirmou ao Globo que mudanças nas diretrizes de comunidade têm validade em todos os países onde operam as redes sociais Instagram, Facebook e Threads. Tá? Publicação que associem doenças mentais à identidade de gênero, orientação sexual, vão passar a ser permitidas nas redes sociais da Meta a partir de terça-feira. A mudança é parte das novas diretrizes da comunidade na empresa, documento que define conteúdos que são proibidos nas plataformas de grupos como o Instagram, Facebook e o Threads. As mudanças são válidas para todos os países. A nova versão atualiza regras de fevereiro do ano passado e altera especialmente diretrizes sobre gêneros. Mais cedo, Zuckerberg, fundador e CEO da empresa, anunciou medidas que mudam as regras da Meta para combater desinformações e ódio. O fim dos checadores independentes e a flexibilização dos filtros para retirada de postagens foram algumas das principais decisões. A gente assistiu ao vídeo ontem do Zuckerberg, está aqui o Elon Musk comemorando, né, que o Facebook tirou assim o seu, né, mudou as suas diretrizes da comunidade e não vai ter mais checagem, não vai ter mais empresas de checagem, vão ter notas dos usuários, né? Aqui o Elon Musk comemorando a mudança, né, na Meta, que engloba aí o Threads, o Instagram e o Facebook. O Demônio falou exatamente isso que eu vou colocar hoje aqui, mas eu queria salientar e colocar mais uma vez para vocês terem uma ideia. Tudo que o Demônio falou ontem sobre esse caso, o professor da USP, colunista do jornal Globo, Pablo Hortelado, também falou. Eu acho que a gente precisa sempre repetir e colocar na cabeça das pessoas o que significa essa mudança do Facebook e por que aconteceu essa mudança do Facebook, do Instagram e do Threads, né? Aqui, ó, no podcast da Natuza, que a gente traz ela de novo aqui, o assunto. Para terminar, quem é o Zuckerberg, Pablo? Por que agora ele está fazendo esse movimento? Olha, Natuza, eu acho que tem dois elementos objetivos, né? Ele está se adequando à política de um novo governo, né? Em 2016 ele bateu de frente, mas aquilo era uma novidade assustadora, e a volta do Donald Trump ao poder, agora ele volta com uma espécie de novo normal da política americana. Então, por um lado, ele está se adequando ao novo ambiente político. Tem um elemento econômico muito importante. A regulação de tipo europeu, que está instalada, que está em vigor em praticamente todo o continente europeu, e que por muito pouco não chegou no Brasil, e se chegasse ao Brasil ia se espalhar rapidamente por toda a América Latina, ela é onerosa para a empresa, ela custa muito caro, ela é boa, ela é o que a gente tem de mais adequado para fazer regulação de mídia social, mas ela pesa no bolso da empresa, então a gente tem interesse econômico em adotar uma retórica anti-regulação, entre aspas, para a liberdade de expressão. E, finalmente, tem um movimento ali, eu acho, de fundo, que o Vale do Silício, as empresas de tecnologia, que já foram predominantemente progressistas e democratas, agora um setor importante aí desse campo, né, desse mundo da tecnologia americano, foi para a direita. Eu queria só trazer aqui o que o Jorge Messias, né, aqui do governo, falou para o Demore poder explanar aqui, falar sobre essa notícia que pegou muito ontem, né, sobre as novas diretrizes de comunidade que tratam trans e pessoas homossexuais como doentes mentais, que podem tratar e tudo bem, não há problema nenhum. A gente tem aqui o ministro da AGU,
dando recado sobre a decisão da Meta. O Brasil não é terra sem lei, não ficaremos de braços cruzados. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. O ministro Jorge Messias disse o seguinte hoje, ele avança em cima do que havia dito ao Jornal Nacional. O Brasil não é terra sem lei e nós não vamos ficar de braços cruzados. Aliás, ministro Jorge Messias, que emplaca daqui a pouco, na cerimônia de memória do 8 de janeiro, um prêmio, chama Prêmio Eunice Paiva. Sim, a mulher do Rubens Paiva, assassinado ele pela ditadura, vai virar agora referência na premiação de personalidades que ajudem a combater mal contra a democracia. O Lula deve assinar hoje a instituição do prêmio, é uma ideia da Advocacia Geral da União. Trazendo aqui para vocês a integridade da fala do ministro Jorge Messias, ele diz o seguinte, né? Aqui não é terra sem lei, obviamente. O nosso ordenamento jurídico já hoje oferece anticorpos para combatermos desordem informacional. Portanto, não vamos ficar de braços cruzados. O ministro repete aqui para o Conexão o que disse ao Jornal Nacional, de que essa ação da Meta, na verdade, reforça a necessidade de se concluir o julgamento a respeito do Marco Civil da Internet no Supremo Tribunal Federal. O Supremo avalia o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz que as plataformas devem se responsabilizar pelos materiais falsos, caluniosos, injuriosos que elas ostentam ali nas suas redes. As plataformas não querem isso, porque elas querem ofender, criminalizar, detonar, mentir, desinformar, sem que tenham que responder a respeito desse assunto, permitindo, inclusive, anonimato. Né, ofensa anônima, o que é vedado na lei do Brasil, não tem nenhuma inovação aí. O que está acontecendo? O Supremo iniciou esse julgamento, o relator é o ministro Dias Toffoli, que num voto duríssimo, uma inovação, falou, é obrigada a remover, é obrigada a vigiar, será penalizada se mantiver, porque tem o dever de agir, inclusive sem ordem judicial. Esse é um ponto de divergência, precisa de ordem judicial ou não para remover conteúdo criminoso? O ministro Luiz Roberto Barroso parou o jogo, mas o julgamento vai voltar na volta do recesso. E o que me disseram os ministros do Supremo Tribunal Federal? Se quiser expandir para além das fronteiras dos Estados Unidos a ameaça de acabar com qualquer limite ou qualquer ação proativa das redes sociais para conter conteúdo criminoso, para além dos Estados Unidos, chegando ao Brasil, o Zuckerberg vai esbarrar no final do julgamento do Marco Civil da Internet. Não há chance de o Supremo não estabelecer uma barreira. Na ausência de uma decisão do Congresso sobre esse tema, o Supremo decidirá. É o que me asseguram. Se no detalhe vai precisar de ordem judicial ou não, isso a gente vai ver. Mas no mérito, a posição majoritária é a de que sim. Eu respondo pelo que eu digo aqui e pelo que eu não digo também. As redes precisam responder. E aí, Demori, muita coisa acontecendo, né? A gente tem todos as suítes aí da matéria, da notícia, da manchete de ontem, né? Do que aconteceu, dessa mudança de regulação aí na Meta, né? Acompanhando o que acontece já no Twitter, né? De não ter esquema de verificação de fatos, checagem de fatos, tudo mais. E as pessoas estão falando, e essa volta aí do marco é muito importante, né, que a gente volte a votar, que você entende que há chance da gente ter uma regulação parecida com o que existe na Europa, com esse congresso que a gente tem, mas se for através do STF, a gente consegue regularizar alguma coisa, fazer com que essas plataformas gigantescas, empresas enormes, bilionárias, né, tenham algum tipo de limite aqui no Brasil? Cara, a gente tem um problemão aí, né, Beze? Porque, como a gente já falou algumas vezes aqui também, as pessoas não se dão conta muitas vezes, porque, por exemplo, você pegar uma pessoa mais velha, ela entra no Google para fazer uma pesquisa, né? Tem a página inicial do Google lá. Cara, aquilo ali é a internet como era em 95. Então, aquilo não dá a dimensão da riqueza que é o Google, né? O Google faturou no ano passado mais de R$1 tri no mundo, né, velho? Então, assim, a gente está lidando com, muito possivelmente, as empresas mais lucrativas, né, da história do capitalismo. É disso que a gente está lidando. Todo o terror que a gente tinha até o século XX, que ainda
persiste, né? Com as indústrias poderosíssimas do mundo, de armas, as indústrias do petróleo, todo o lobby do petróleo, todo o lobby da indústria automotiva, né? Essas que são super consideradas, a mineração, né? Que elas têm capacidade de mover a agulha política. Todas elas foram superadas pela assim chamada indústria da tecnologia. Todas. O maior investimento de lobby da história do capitalismo, ou da história da humanidade, na verdade, está sendo feito hoje nos parlamentos no mundo todo pelos tech bros, por esses caras. Não é mais a indústria do petróleo que mantém o lobby lá em cima. São esses caras. É Google, é Facebook. A gente viu aqui no Brasil, quando tentaram aprovar a regulação do PL 2630. Compraram todo mundo, cara. Eu publiquei no Intercept na época reuniões secretas na sede do Google aqui no Brasil, com cantor sertanejo, com influencer, com youtuber, tudo secreto, a porta fechada, não podia entrar com celular. E aí entrava lá, os caras tocavam terror nos caras, ó, teu canal vai acabar, hein? Não vai mais poder falar de Jesus, hein? Reunião segmentada com evangélico, com mundo sertanejo, com influencer, com pessoa que faz negócio de maquiagem, segmentaram, velho, compraram as pessoas, inclusive meios de notícia de esquerda, né? E o pessoal não gosta que eu fale isso, mas eu já falei no passado, eu não tenho falado para não ficar fazendo discussão, não sei o que, mas já é uma coisa pública. Tem programas meus, vários, falando nisso, e depois o veículo admitiu, o Brasil 247, sustentado em boa parte pelo Google. Pegou uma posição firme contra a regulação de um setor da economia, velho. Entendeu? E vamos deixar claro que por dinheiro. Eu não tô contando nenhuma mentira aqui. Não gostou, deixou de gostar. Caguei, velho. Foda-se. Tô falando do Brasil, velho. Entendeu? Do nosso ambiente digital. De onde a gente leva a nossa vida. De onde as pessoas aprendem bobagem. Onde o meu filho consome informação. Vou estar lá eu preocupado se coleguinha gostou ou não gostou. Gostou ou não gostou. Dois trabalhos. Gostar e desgostar. Tô nem aí, mano. Entendeu? Você fez uma coisa por interesse próprio, agora assuma as consequências e pronto, e toca a vida pra frente. Não é uma coisa pessoal. Nada pessoal. Tem nada pessoal aqui. Não adianta depois ficar me mandando zap aí pra me encher o saco, tá? Porque vai ter a mesma... porque fazem, né? Vai ter a mesma resposta que teve da outra vez, tá? Então só tô avisando aqui. Agora, problemas do Facebook. Bom, o Hortelado falou basicamente muito do que a gente falou ontem aqui, né? Problemas do Facebook. Na Europa, regulação e multas. Inclusive com ameaça de terem que vender parte das empresas, porque está criando monopólios, principalmente monopólio na área da publicidade online. Nos Estados Unidos, duas ações importantes, que são várias, mas se condensam em duas, uma contra o Google, uma contra o Facebook, que tem previsão de julgamento agora, as duas, em meados de 2025, a contra o Google e contra o Facebook, da Comissão Antitrust nos Estados Unidos, também por formação de monopólio na área de publicidade online, por aquisições, por exemplo, do Facebook, que adquiriu o Instagram, depois adquiriu o Zap Zap, e daí chega num ponto que você tem a formação de quase um monopólio, ou um oligopólio, onde, veja só, na visão de um capitalista liberal, ela não pode acontecer porque você suprime a concorrência. Não é o Che Guevara que está falando isso. Eu estou pegando aqui uma visão assim de um capitalistaço, né? No mundo capitalista, você precisa de concorrência. O mercado é capaz de gerar concorrência. A concorrência faz com que os produtos e serviços melhorem, porque os concorrentes precisam ser melhores entre si. Você baixa o custo e baixa o preço para os consumidores. Essa é a lógica do capitalismo, né? Do livre mercado. Dentro da lógica do livre mercado, essas empresas não estão operando direito. Então, eles vão se agarrar no saco do Trump para tentar evitar que isso aconteça, velho. Isso aí são negócios trilionários. É mais do que você pode imaginar de dinheiro em 200 vidas que você possa viver. E no Brasil, não passou o PL 2630, que ia regular isso. Então a gente está num limbo de regulação. Os caras não são responsáveis por quase nada. Nos Estados Unidos tem mais um processo na Suprema Corte que ocorre, se eu não me engano, desde 2015, para tentar equiparar as redes sociais à imprensa, no sentido em que elas possam ser responsabilizadas pelos conteúdos que são veiculados nos seus negócios. Esse negócio também está parado. O Trump domina a Suprema Corte nos Estados Unidos. É claro que eles vão agarrar no tico do Trump, velho, para que isso não mexa, entendeu?
uma questão de negócio. E claro que esses caras têm uma visão de mundo parecida com a do Trump, porque é tudo um bando de otário, né? Um bando de idiota. Pra fora isso. Isso aqui eu te mandei pra gente mostrar no final desse papo aqui, que é importante também. E aí, Bed, só pra fechar, no Brasil agora, o STF tá discutindo a alteração do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que é o pior caminho possível, cara. É o pior caminho possível. Cai na conta também das pessoas que falaram contra o PL 2630. Parabéns pra vocês, tá? Por quê? O Marco Civil foi construído no momento em que as redes sociais, muitas ou não existiam, ou não eram do tamanho que são, ou a gente não via os problemas que enxergaram. O artigo 19 do Marco Civil fala o seguinte: as aplicações de internet, e esse nome é importante porque define muita coisa, uma aplicação de internet, ela não é responsável pelos conteúdos que são gerados, né, pelas coisas que as pessoas fazem com as aplicações. Mas, em casos em que são chamadas pela justiça, precisam agir, ou remover o conteúdo, ou passar o IP, ou não sei o que, não sei o que. Então, a priori, não são responsáveis. Só que uma aplicação de internet, Beze, é, por exemplo, um sistema de pagamento de cartão de crédito. Isso é uma aplicação de internet. Ou o WordPress, que é um publicador para você construir o seu site. Ou o registro.br, onde você registra o seu domínio. marcobeze.com.br, você vai lá no registro BR. O registro BR é uma aplicação de internet. O sistema de cursos do ICL é uma aplicação de internet educacional, tá? Então, o Marco Civil ele é perfeito nisso. Porque se o cara faz um curso no ICL e paga aquele curso com uma aplicação de internet do Visa ou do Mastercard, nem o Visa, nem o Mastercard, nem o ICL podem ser responsáveis se o cara fez um curso de marcenaria no ICL e daquilo ele aprendeu a fazer uma caixa para instalar uma bomba no Supremo. O ICL não pode ser responsável por isso. O cara usou uma aplicação de internet para um fim escuso. Mas não é responsabilidade do ICL isso, nem da Visa, nem do Hotmart, nem do Beze, nem de ninguém, né? Agora, se você altera isso para incluir as redes sociais, você cria um problema. O ICL vai começar a ser responsabilizado por se o cara faz um curso lá e depois o cara vira um extremista, o cara faz um curso de história e virou um extremista, explodiu uma bomba no STF. Olha, ele usou uma aplicação de internet, então o Marco Civil não é lugar para isso. O STF está mexendo agora no Marco Civil, que é uma legislação ótima. Só que está fazendo o quê? Remendando o que nós não conseguimos fazer, que foi a aprovação de uma regulação, que, lembremos, foi derrubada e sepultada, em último caso, depois que saiu os tais dos Twitter Files. Foi naquela semana que saiu o Twitter Files, do Elon Musk, que aí então sepultaram esse negócio. Então agora, todo mundo que falou, que detonou o PL 2630, não era perfeito, tá? Perfeito é só você para sua mãe. Tá? Só isso é perfeito, nada, o resto é perfeito. Mas era melhor do que o que a gente não tem nada hoje. Agora a gente vai ter que lidar com o Supremo. Agora, eu não acho que o Supremo, que a AGU, que os órgãos de controle vão ficar calados, né? Se vier coisa de fora, por exemplo, vamos supor que o Mark Zuckerberg decide começar a não cumprir decisão judicial, que foi o que o Elon Musk fez. A justiça vai multar, que foi o que a justiça no Brasil fez. Aí o Elon Musk parou de pagar as multas, que foi o que o Elon Musk fez no Brasil. O que a justiça decidiu? Bloqueou as contas do Twitter. Não tinha dinheiro lá. O que decidiu? Bloqueou as contas da empresa parceira lá, ligada ao Twitter, que era o satélite, o Starlink. Bloqueou as contas lá. Pegou o dinheiro lá de dentro para pagar as multas, que eram multas judiciais, por não remoção de conteúdo, por exemplo, né? Fotos de crianças nuas postadas no Twitter em contexto de pedofilia. Não estamos falando se o Bolsonaro é bonito ou feio. Estamos falando de criança, foto de criança nua, de 5 anos, 6 anos, postadas no Twitter em contexto de pedofilia, de sexo, tá? Isso não estava sendo removido pelo Twitter. Esse tipo de coisa não estava sendo removido. Dados privados de pessoas, telefone, endereço, que pode ameaçar a pessoa, não estava sendo removido. E aí começa a multar o Facebook. Será que se chegar nesse ponto, Beze, o Zuckerberg vai retirar o escritório do Brasil, como fez o Musk? Essa é a grande questão. E aí você vai ter o Facebook e o Instagram e o WhatsApp bloqueados no Brasil, que é uma economia que funciona ali dentro, velho. Esse é o ponto. Agora eles têm como é que é? Antes o do Musk era growler. Agora é o shower, velho. Entendeu? Agora é o pintolão balançando. É grande o negócio agora. Não é mais tão simples o Xandão matar no peito essa. Esse é o grande problema que a gente vai ver no futuro aí, velho.
E aí a gente traz aqui, a Meta alterou o nome de temas do Messenger para remover termos LGBTQIAP+. Né? Então, o Messenger, aquela ferramenta ali que quando você usava o Facebook, ou usa ainda o Facebook, você tem ali, deve fazer uns 4 anos que eu não utilizo essa ferramenta. Né? Mas antes aqui, ó, a mudança afetou pelo menos 3 temas do app. O tema antes chamado de orgulho passou a ser chamado genericamente arco-íris. O tema transgênero passou a ser chamado algodão doce. O tema não binário passou a ser chamado pôr do sol dourado. Os temas relacionados à temática LGBTQIAP+, haviam sido introduzidos em junho de 2022 como parte de ações do marketing do mês do orgulho. O comunicado oficial da empresa na ocasião anunciando os temas está atualmente fora do ar. Né? Então, a gente vê essa briga também por identidade de gênero, né? Daqui a pouco o Mark Zuckerberg começa a citar Deus, família, né? Já não está citando, né? E está indo pelo mesmo, as mesmas pautas da extrema-direita aqui no Brasil, em todos os lugares. Não tem muito que falar mais, né? Desse jeito que está funcionando, é desse jeito que vai funcionar a partir de agora, tanto o Threads como o Instagram e o Facebook, se você ainda utiliza essas plataformas.